versículo, mas em forma de cabeça. Eu tinha mais ou menos guardado aquilo que estava escrito. Mateus capítulo de número 5. Era sobre uma reportagem que saiu essa semana na revista Veja, falando sobre os evangelhos. Alguém leu? Mas eu tenho mais ou menos de cabeça. Mateus capítulo de número 5, nós vamos ler os versículos 13 até o versículo 20. Vem Mateus 5, 13 até o 20. O texto está projetado e diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas para cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a sua justiça, ou se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Oremos. Senhor, nós agradecemos a Ti pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia para conosco. Agradecemos por aqui estarmos mais uma noite em contato com a Tua palavra, Senhor, mais uma noite para aprendermos mais de Ti. Que a Tua palavra venha nos iluminar, como lâmpada para os nossos pés, como luz para os nossos caminhos, possa direcionar-nos na nossa vida, possa orientar-nos no nosso viver, possa proteger-nos das ciladas do maligno, possa estar nos revestindo dessa Tua armadura. Senhor, eu oro abençoando aqui cada lar, cada família, cada vida aqui presente, Pai, pedindo as Tuas bênçãos dos céus, a Tua proteção, a Tua graça. Senhor, oramos pela nação de Israel, para que aquela nação esteja guardada, protegida por Ti, coberta pelo Teu sangue, cercados pela proteção dos Teus anjos, ó Pai, para que todo o seu propósito se cumpra sobre aquela nação. Nós oramos e abençoamos assim a nação de Israel, oramos e abençoamos assim a nossa pátria, em nome de Jesus. Amém. Certa vez, um rei tinha 3 filhas, e ele chamou as suas 3 filhas e disse assim: olha, minhas filhas, eu quero que vocês tragam um presente para o pai de vocês. Seu pai ficará muito grato se vocês me trouxerem um presente, e esse presente represente aquilo que eu sou para vocês. Vocês têm que achar no mundo alguma coisa que me represente e me traga de presente, alguma coisa que seja o que eu significo para vocês. E saíram as 3 filhas para procurar um presente para o pai, para o rei, um presente que significasse aquilo que o rei era para elas. A primeira conseguiu a pedra preciosa mais linda que ela achou no mundo e trouxe-a para o seu pai, dizendo: olha, pai, encontrei essa pedra preciosa, raríssima, e isso é o que o Senhor representa para mim. Está aqui o teu presente, meu pai. A segunda filha, ela andou pelo mundo todo e ela encontrou a espécie de flor mais bonita, mais rara, mais valiosa que ela encontrou e trouxe-a para o seu pai, dizendo: olha, meu pai, esta flor que eu encontrei, muito rara, de uma beleza muito singular,
algo muito precioso, é o meu presente para você, meu Pai, e é o que o Senhor representa para mim, uma belíssima flor. A terceira filha, depois de ter pensado, andado, procurado, ela chega diante do seu pai, com um saleiro na mão. Isso mesmo, um saleiro. E ela entrega para o seu pai aquele simples saleiro, dizendo: olha, pai, aqui dentro desse saleiro está o meu presente para o Senhor. É o que o Senhor representa para mim. E entregou um saleirinho cheio de sal. Seu pai ficou muito zangado com aquilo. Falou: minha filha, o que é isso? Isso é brincadeira, né? Minha primeira filha trouxe-me a pedra preciosa mais rara, mais linda do mundo. A minha segunda filha me traz a flor mais bela que ela encontrou no mundo todo. Você me traz um saleiro, um sal, dizendo que esse é o seu presente para mim, que é o que eu represento para você, filho. Olha, pai está tão zangado com você, vai te banir da minha presença. Vou te banir da minha presença por um bom tempo. Olha, retire-se da minha presença e não apareça até que eu autorize você a se apresentar a ti. A filha ficou muito triste com aquilo. E ficou meses fora da presença de seu pai, meses sem ver o rosto do seu pai. Até que um dia ela pensou, tive uma ideia: para agradar meu pai, eu vou mandar preparar a melhor comida para ele, a comida que ele mais gosta, e vou dizer que eu tenho um jantar especial para ele, quem sabe assim ele possa me receber. E assim fez. Preparou o prato que seu pai mais gostava, tentando agradar o seu pai, que estava muito triste com ela, por ela ter dado aquele presente, um saleiro. E ela então resolve fazer aquele jantar e pede que anuncie para o seu pai que ela havia preparado aquele jantar e desejaria que seu pai estivesse. O rei, meio contrariado, acabou aceitando o convite e sentou-se à mesa para comer a janta que a sua filha lhe havia preparado. Era o prato que ele mais gostava. E quando ele colocou o garfo no prato, que levou a primeira garfada à boca, ele cuspiu. Ele começou a xingar, esbravejar, falou: mas que comida é essa? Que porcaria de comida é essa? Essa minha filha realmente perdeu o juízo. Além de ter me dado aquele presente, dizendo que eu representava para ela, era um simples saleiro, agora me faz essa comida horrorosa, sem gosto, sem sabor, sem graça nenhuma. Aí a sua filha aparece e diz: pai, o que está faltando nessa comida é simplesmente o sal. Pai, quando eu te der aquele presente, mostrando o que o Senhor representa para mim, eu estava dizendo que o Senhor, para a minha vida, é como se fosse o sal. Sem o Senhor na minha vida não teria o menor sabor. Sem o Senhor na minha vida, eu poderia ter tudo, mas não teria nada. Assim como o Senhor tem essa comida na mesa, mas não pode a comer, porque ela não tem sal. Pai, o Senhor me entendeu. Quando eu disse que o Senhor era o sal para mim, eu estava dizendo que o Senhor é uma das coisas, se não a mais importante para a minha vida. Porque sem o sal, nós nem nos alimentamos. E era isso que eu queria dizer para o Senhor, meu Pai, quando eu dei aquele saleiro de presente, simbolizando o Senhor para mim. O rei, então, arrependido, lágrimas nos olhos, ele abraçou a sua filha, beijou e disse: realmente, filha, o seu presente realmente foi o que mais significou aquilo que eu sou para você. Olha, eu contei essa parábola para mostrar como nós somos importantes para Deus, como o sal. O sal numa cozinha é algo que não pode faltar, não é mesmo? É triste nós comemos uma comida sem sal. Pode ter o melhor tempero, pode ser a melhor comida do mundo, mas se não tiver o sal
na medida certa, na medida adequada. Aquela comida não tem sabor, não tem graça nenhuma. E olha, o sal, ele tem que ser na medida exata, nem a menos e nem a mais, porque uma comida salgada demais não presta. Uma comida com menos sal do que deveria também não é bom. O sal é aquele elemento que é essencial na comida e tem que ser discreto, muito discreto. É uma presença quase que imperceptível, mas que faz toda a diferença. Eu queria ler um artigo para vocês que saiu na revista Veja essa semana, mas eu perdi aqui, eu estava ali fora, eu estava procurando, achei, deixei aqui prontinho, mas sumiu. O celular tem essas coisas, né? Às vezes some coisa que a gente não entende onde vai parar uma mensagem que vem leva. Mas a reportagem que saiu essa semana falava sobre os evangélicos, dizendo que os evangélicos incomodam a sociedade, porque eles são retrógrados, eles são fascistas, são racistas, são pessoas intransigentes, são pessoas que não aceitam muito da cultura, não aceitam muito daquilo que o mundo prega, daquilo que o mundo eles propagam, enfim, sabe essas coisas. Por exemplo, os evangélicos são contra, eles dizem que os evangélicos são contra tudo. Os evangélicos são contra o aborto, os evangélicos são contra a ideologia de gênero, os evangélicos são contra isso, são contra aquilo, os evangélicos estão sempre sendo o do contra. Glória a Deus. Teve alguns pastores que se revoltaram, não, nós temos que manifestar o nosso repúdio a essa revista. Eu fico pensando, mas não é exatamente assim que nós temos que ser vistos pelo mundo, como aqueles que incomodam por causa da sua posição, por causa da sua opinião contrária do mundo. A nossa posição, a nossa opinião não pode ser igual ao do mundo. Se o mundo eles pregam a favor do aborto, se o mundo eles pregam a favor da ideologia de gênero, dessas coisas todas que a gente está vendo por aí, por exemplo, umas semanas atrás teve uma exposição chamada, entre aspas, Exposição de Arte Moderna, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Vocês querem saber, né? Aquela que o banco Santander eles financiaram. E ali eu falei, que coisa absurda, né? Olha o tipo de arte que hoje ele é endeusado, admirado pela sociedade. Um homem nu, totalmente nu, deitado no tatame, e pessoas indo tocar aquele homem nu, inclusive crianças. Hoje em dia, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, protege tanto a criança e o adolescente, que a gente tem até medo de se aproximar de crianças. A gente tem até medo de chegar perto de criança, porque qualquer atitude nossa é vista como pedofilia. Vocês podem ver, eu amo muito criança, mas eu procuro não ficar muito próximo de criança, principalmente sozinho. Não procuro não, porque tudo o que você faz é visto de uma forma diferente, de uma forma errada, é mal interpretado pela sociedade. Eu já perigo. Eu conheço muitos casos assim, de má interpretação, para de um gesto, para de um olhar, para de uma palavra. Então, a gente vive num mundo assim, uma intolerância para qualquer atitude evangélica. Mas quando o mundo, as pessoas do mundo, promovem uma arte dessa, arte entre aspas, não é visto como mal. Aí você vai falar contra, mas você é intransigente, intolerante, que isso? Isso é arte. Um homem nu sendo tocado pelas crianças, isso é arte. Que arte é essa? Então nós vivemos um mundo assim, e nós estamos andando na contramão do mundo. É como se o mundo todo andasse nessa direção e a gente andasse na direção contrária. O que essa revista Veja não percebeu, não reparou, é que se não houvesse a presença da igreja no mundo, imagine quantos viciados, quantos
bandidos, quantas prostitutas, quantos lares separados, desfeitos haveriam sem a presença dos evangélicos? Se hoje já existe uma proporção muito grande da maldade no mundo, imagine o mundo sem os evangélicos, sem a presença dos evangélicos, os intransigentes, os intolerantes, os discriminadores, os que são contra tudo. A presença dos evangélicos nesse mundo é como se fosse o sal. Para que serve o sal? Desde a antiguidade o sal era usado para conservar alimentos. O sal na antiguidade era um elemento caríssimo, porque não existia geladeira, não existia meios de se conservar alimentos. Aí o sal era utilizado para tudo, desde conservar uma carne, um alimento, qualquer coisa assim, e inclusive como dinheiro. O sal já foi usado no mundo como dinheiro, sabiam disso? Até mesmo nos dias do Senhor Jesus, muitas vezes se usava o sal como pagamento. A pessoa que prestava um serviço para alguém, em vez de receber moedas, dinheiro, nota de papel, ela recebia um saco de sal, e aquilo era o seu salário. É daí que vem a palavra salário. A palavra salário vem de sal, porque muitas pessoas recebiam sal como pagamento. Hoje você vai no mercado, é um dos itens mais baratos da prateleira do mercado, é o sal. Pouco valor se dá ao sal, mas o sal ele tem um grande e importante valor. Serve não só para dar sabor aos alimentos, mas também para a conservação dos alimentos. O mundo hoje está assustador. Gente, hoje eu estava lá na faculdade e eu tinha um encontro com o meu orientador do TCC, que é um padre. Eu tenho muita amizade com ele, uma pessoa muito interessante, muito legal. Ele falou que vai vir aqui em casa essa semana, para a gente tomar um café da tarde juntos. Ele já me convidou até para ir lá na comunidade dele, eu é que estou protelando ainda lá. Mas essa amizade eu tenho certeza que vai resultar coisas boas, como já tem resultado. E ele me convidou para me encontrar com ele no auditório da faculdade, onde ele estava projetando um filme, um vídeo para os alunos. E esse vídeo falava sobre o aborto. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver aquele vídeo sobre o aborto chamado Um Grito Silencioso. Já tiveram a oportunidade? Ele até me deu um CDzinho, um DVD de presente desse vídeo. É um vídeo já um tanto antigo. Mostra em imagens de ultrassom o que acontece com o feto no ventre materno aos 2 meses, quando ele é abortado, quando é usado os instrumentos de aborto. Gente, é horrível, é assustador isso. Na imagem de ultrassom aparece o instrumento, são 2 instrumentos utilizados, ou 3 instrumentos utilizados por essas clínicas abortivas. E o vídeo mostra o primeiro instrumento sendo inserido na vagina da mulher. É um instrumento que vai abrir o caminho, vai chegar até a entrada do útero, vai abrir um caminho e vai chegar até o bebê, até o feto. O segundo instrumento já é um instrumento que vai dilacerando aos pouquinhos cada parte da criança, arrancando as perninhas, arrancando os bracinhos. Ele me deu até um bonequinho, é que eu deixei em cima, um bonequinho mostrando o que é o feto no ventre da mãe aos 2 meses. Aos 2 meses ele já tem os pezinhos, já tem as perninhas, já tem os bracinhos, já tem a cabecinha formada. É um ser, é uma pessoa, e já tem sentimento. A prova disso é que quando aquele segundo instrumento que é introduzido na vagina da mulher até o útero vai chegando perto do feto, ele vai se encolhendo. Você vê claramente nas imagens do ultrassom, apesar de ser aqueles ultrassons mais antigos, você vê claramente o bebê se encolhendo, o bebê tentando ir para um lado e para o outro para escapar daquele instrumento cirúrgico.
E quando o instrumento vai tocando, ele vai apertando ele, você vê a boquinha do bebê abrindo, como se estivesse gritando. Por isso que o vídeo chama um grito silencioso, porque ele abre a boquinha tentando gritar. Gente, essa altura eu estava me retorcendo ali na cadeira, eu estava querendo chorar, está dando uma coisa estranha. Aí tem um terceiro instrumento que vai sugar tudo aquilo que ficou no útero da mulher, no ventre. E é uma mangueirinha. Como a cabeça às vezes não passa por aquela mangueira, vem outro instrumento, como se fosse um alicate, e estoura a cabecinha da menina. Gente, quando o vídeo terminou, eu estava chorando, me retorcia. E para minha decepção e tristeza, a maioria daqueles jovens e adolescentes que estavam ali estavam dando risada, rindo. A coisa mais engraçada do mundo. Gente, aí o professor, o padre, sabiamente deu uma palavra muito boa, muito interessante mesmo. Eu até cumprimentei, parabenizei pela palavra. Falou: olha, gente, as feministas podem dizer que tem todo o direito sobre o seu corpo, podem dizer que o corpo pertence a elas, e elas fazem do seu corpo o que bem entender. Podem. Mas o que não podem dizer é que podem fazer o que bem querem com uma outra vida, porque essa vida que está dentro delas é outra vida, não é a vida delas. Ele disse mais: se nós permitirmos que uma vida seja ceifada, terminada no aborto, podemos muito bem permitir que qualquer bandido, qualquer criminoso assassino assalte e mate a sua vítima. É a mesma coisa. Permitir que uma mulher aborte é permitir que ela mate uma criança dentro dela. É a mesma coisa que você declarar que todo e qualquer bandido, assassino, criminoso, assaltante possa assaltar e matar a vítima. É tirano. É tirano. Mesma coisa. Não muda nada. Não é porque o feto tem 2 meses de formação, 1 mês,